Paris, França, 29 de julho de 1724. Capítulo 6. Adi rompe noite adentro, limpando as lágrimas da face. Puxa o casaco para junto do corpo, apesar do calor de verão, e percorre sozinha a cidade adormecida. Não se dirige ao casebre que chamou de casa nesta estação. Avança simplesmente porque não consegue suportar a ideia de ficar parada. Por isso Adi caminha. E, ao dado momento, percebe que não está mais sozinha. Há uma mudança no ar, uma brisa sutil, transportando o aroma de folhas de bosques interiores. Então ele aparece ao seu lado, acompanhando o seu ritmo, passo a passo. Uma sombra elegante, vestida ao último grito da moda de Paris, com o colarinho e os punhos orlados de seda. Apenas os seus caracóis negros ondulam em torno do rosto, selvagens e livres. Adeline, diz, com a voz entrecortada de prazer. E ela está de volta à cama, com a voz de Remy a dizer Ana, Ana, contra o seu cabelo. 4 anos se passaram sem uma visita. 4 anos a suster a respiração. E embora nunca admita, vê-lo é como vir à tona respirar. Um alívio terrível, um desafogo. Por mais que deteste aquela sombra, aquele deus, aquele monstro na sua carne roubada, continua a ser o único ser que se lembra dela. Mas isso não faz odiá-lo menos. Pelo contrário, faz com que o odeie mais. Onde você estava? Pergunta ela bruscamente. Um prazer presunçoso brilha como estrelas nos olhos dele. Por quê? Você sentiu minha falta? Adi não confia nas próprias palavras, então não responde. Fala sério, você não achou que eu ia tornar as coisas mais fáceis para você, achou? Insiste Luke. Já faz 4 anos, replica, retraindo-se ao ouvir a raiva na própria voz, próxima demais da carência. 4 anos não são nada, só um fôlego, um piscar de olhos. Mas você veio hoje à noite. Eu conheço seu coração, minha querida. Sinto quando ele vacila. Os dedos de Remy fechando os seus sobre as moedas, o fardo repentino da tristeza e a escuridão farejando a dor como um lobo fareja sangue. Luke baixa os olhos para as calças de Adi, abotoadas debaixo do joelho, e para a túnica masculina aberta no pescoço. Tenho de admitir que preferia você vestida de vermelho. Ela sente o coração apertar pela menção àquela noite de 4 anos atrás, a primeira vez que ele não veio. A escuridão saboreia a expressão de surpresa no rosto de Adi. Você me viu? Diz ela. Eu sou a própria noite, vejo tudo o que acontece. Ele se aproxima, trazendo o aroma das tempestades de verão, o beijo das folhas na floresta, mas o vestido que você usou para mim era adorável. A vergonha se espalha como um rubor pela sua pele, seguida pelo ardor da raiva ao saber que ele a estava observando, que ficou assistindo enquanto sua esperança se apagava como as velas na janela, que ficou vendo-a cair aos pedaços, sozinha no escuro. Ela o despreza, usa esse desprezo como um casaco, aperta-o contra o corpo enquanto sorri. Você achou que eu fosse definhar sem a sua atenção, mas ainda estou aqui. A escuridão solta um ruído baixo. Faz só 4 anos. Talvez eu espere mais tempo da próxima vez. Ou quem sabe... A escuridão toca o queixo dela suavemente, inclinando seu rosto para o dele. Quem sabe eu nunca mais a visite e a deixe perambular pela terra até o fim do mundo? É uma ideia assustadora, mas Adi não deixa que ele perceba o quanto o pensamento a afeta. Se você fizer isso, nunca vai ficar com a minha alma, responde no mesmo tom. Ele dá de ombros. Eu tenho milhares de almas à espera para serem ceifadas, e você é só mais uma. Luke está mais perto, perto demais, com o polegar subindo pelo seu maxilar e os outros dedos deslizando pela sua nuca. Esquecer você seria muito fácil. Todo mundo já esqueceu. Adi tenta se afastar, mas as mãos dele são firmes como uma rocha, segurando-a com força. Eu vou ser gentil. Vai ser rápido. Aceite a minha proposta agora, antes que eu mude de ideia, incita ele. Por um instante terrível, ela não confia em si mesma para responder. O peso das moedas na palma da sua mão e a dor pela noite despedaçada ainda são muito recentes, e a vitória dança como a luz nos olhos de Luke. E é o suficiente para que ela recupere a razão. Não, rosna ela.
E de repente, como um presente, um vislumbre de fúria passa pelo rosto perfeito. Ele tira as mãos dela, o peso se esvai como fumaça, e a Ade fica mais uma vez sozinha no escuro. Há um momento em que a noite se desfaz, quando a escuridão finalmente começa a esmorecer e perder o domínio sobre o céu. Acontece devagar, tão devagar que ela não percebe até a luz já estar se infiltrando, até a lua e as estrelas terem desaparecido e o peso do olhar de Luke saído dos seus ombros. Ade sobe os degraus de Notre-Dame e se senta no topo, com a basílica às suas costas e a cidade de Paris sob os seus pés. Assiste ao dia 29 de julho se tornar o dia 30, enquanto o sol se levanta sobre a cidade. Quase se esqueceu do livro que pegou no chão do quarto de Remy. Segurou-o com tanta força que seus dedos estão doloridos. Agora, sob a luz fluida da manhã, fica intrigada com o título, pronunciando as palavras em silêncio. La Place Royale. É um romance, aquela palavra nova, embora ela ainda não saiba disso. Ade abre o livro e tenta ler a primeira página, mas consegue entender só uma frase antes que as palavras se descomponham em letras e as letras percam o foco. E precisa resistir ao impulso de jogar o maldito livro fora, de atirá-lo escada abaixo. Em vez disso, fecha os olhos, respira fundo e pensa em Remy, não no que ele disse, mas no prazer suave em sua voz ao falar sobre a leitura, na satisfação em seus olhos, a alegria, a esperança. A jornada vai ser exaustiva, cheia de inícios, pausas e uma infinidade de frustrações. Ela vai levar quase um ano para decifrar este primeiro romance. Um ano trabalhando sobre cada linha, tentando entender o sentido de uma frase, depois de uma página e em seguida de um capítulo. E mesmo assim, outra década vai se passar antes que o ato lhe seja natural, antes que o esforço da tarefa em si se desvaneça e ela descubra o prazer oculto da história. Vai demorar bastante tempo, mas o tempo é a única coisa que Ade tem de sobra. Então ela abre os olhos e começa de novo. Nova York, 16 de março de 2014. Capítulo 7. Ade acorda com o cheiro de torradas dourando e o chiado da manteiga derramada sobre uma frigideira quente. A cama está vazia ao seu lado e a porta quase fechada, mas ela pode ouvir Henry se movimentando na cozinha sob o burburinho suave do programa de rádio. O quarto está fresco e a cama quente. Ela prende a respiração e tenta prender o momento junto com o fôlego, como fez outras milhares de vezes, sobrepondo o passado ao presente e rechaçando o futuro, a queda. Mas hoje é diferente, porque alguém se lembra. Ela se livra do cobertor, esquadrinha o chão do quarto à procura das suas roupas, mas não há nem sinal da calça jeans ou da camisa ensopada de chuva. Só a velha jaqueta de couro pendurada em uma cadeira. Ade encontra um roupão longo e se enrola com ele, enterrando o nariz na gola. O tecido é gasto e macio, tem cheiro de algodão limpo, amaciante e um ligeiro toque de shampoo de coco, um aroma que ela vai acabar associando a Henry. Entra descalça na cozinha enquanto ele está servindo café de uma prensa francesa. Ele ergue o olhar e sorri. Bom dia. 2 palavrinhas que fazem o mundo girar. Nada de sinto muito, nada de eu não me lembro, nada de eu devia estar muito bêbado. Simplesmente bom dia. Eu coloquei suas roupas na secadora. Daqui a pouco vão estar secas. Pegue uma caneca para você, diz o rapaz. A maioria das pessoas tem uma prateleira de canecas. Henry tem uma parede inteira. As canecas ficam penduradas por ganchos em um suporte de madeira, formando 5 fileiras na horizontal e 7 na vertical. Algumas são estampadas, outras são lisas e nenhuma é igual à outra. Acho que você não tem canecas suficientes. Henry lhe lança um olhar de soslaio. Ele tem a mania de sorrir pela metade. É como uma luz por trás de uma cortina, o contorno do sol atrás das nuvens, mais uma promessa do que a coisa em si, mas o calor atravessa a barreira. Era uma tradição na minha família. Qualquer pessoa que viesse para tomar um café podia escolher a caneca que mais gostasse naquele dia específico, explica. A que ele escolheu está na bancada. É uma caneca cinza grafite por fora, com um revestimento interno de algo parecido com prata líquida. Uma nuvem de tempestade contida. Ade estuda a parede, tentando escolher.
Pega uma caneca grande de porcelana com folhinhas azuis e sente o peso na palma da mão antes de notar outra. Está prestes a devolvê-la quando Henry a impede. Sinto muito, mas todas as escolhas são definitivas, diz passando manteiga na torrada. Você vai ter que tentar a sorte de novo amanhã. Amanhã. A palavra provoca uma onda de emoção no seu peito. Henry serve o café e Adi apoia os cotovelos na bancada, envolvendo a caneca fumegante com as mãos. Depois sente o aroma agridoce. Por um segundo, só por um segundo, volta a Paris. Está com o chapéu puxado sobre a testa, no canto de um bistrô, enquanto Remy empurra a xícara na sua direção e diz: beba. É assim que as lembranças funcionam para ela. O passado ressurge no presente, como um palimpsesto examinado sob a luz. Ah, olha, diz Henry, chamando-a de volta ao presente. Eu encontrei isto no chão. É seu? Adi ergue o olhar e vê o anel de madeira. Não toque nisto. Ela arranca o aro de Henry rápido demais. O interior do anel esbarra na ponta do seu dedo, gira em volta da unha como uma moeda prestes a parar, com a facilidade de uma bússola encontrando o norte. Merda! Adi estremece e deixa o aro cair. Ele tilinta no chão e rola alguns metros antes de ficar preso na beirada do tapete. Adi aperta os dedos como se tivesse se queimado, com o coração disparado dentro do peito. Não colocou o anel no dedo. E mesmo que tivesse colocado, ela desvia o olhar para a janela, mas ainda é de dia, e a luz do sol está entrando pelas cortinas. A escuridão não pode encontrá-la aqui. O que aconteceu? Pergunta Henry, nitidamente confuso. Nada, responde balançando a cabeça. Foi só uma farpa, coisa besta. Ela se ajoelha devagar para pegar o anel, tomando cuidado para tocar só a parte exterior do aro. Desculpa, pede, levantando-se. Coloca o anel na bancada entre os dois, pondo uma mão de cada lado. Sob a superfície artificial, a madeira clara parece quase cinza. Adi olha de cara feia para o objeto. Você já teve alguma coisa que amava e odiava ao mesmo tempo, mas que não conseguia suportar a ideia de se livrar dela? Algo que você meio que gostaria de perder porque assim não estaria mais ali e não seria culpa sua? Ela tenta pronunciar as palavras de modo leve, quase casual. Já, responde ele baixinho. Já tive. Ele abre uma gaveta do armário da cozinha e tira um objeto pequeno e dourado. Uma estrela de Davi, só o pingente, sem a corrente. Você é judeu? Era. Uma só palavra, e é só o que ele pretende dizer. Henry volta a atenção para o anel. Parece antigo. E é. Tão antigo quanto ela própria. Ambos deveriam ter virado pó há muito tempo. Ela pressiona a mão sobre o anel, sente a borda lisa de madeira cravando na palma. Era do meu pai, continua. E não é uma mentira, embora seja só o início da verdade. Adi fecha a mão ao redor do anel e o guarda no bolso. O aro não pesa nada, mas ela consegue senti-lo ali, sempre consegue. Enfim, abre um sorriso forçado. O que temos para o café da manhã? Quantas vezes Adi não sonhou com isto? Com café quente e torradas amanteigadas, com raios de sol entrando pelas janelas, com um novo dia que não é um recomeço, com não ter que encarar o silêncio constrangedor do esquecimento, com um rapaz ou uma garota com os cotovelos apoiados na bancada diante dela, no simples aconchego de uma noite lembrada. Você gosta mesmo de café da manhã, né? Diz Henry, e ela se dá conta de que está olhando maravilhada para a comida. É a minha refeição favorita, responde, levando à boca uma garfada de ovos fritos. Mas enquanto come, sua esperança começa a minguar. Adi não é burra. Seja lá o que for isto, sabe que não vai durar. Já viveu tempo demais para pensar que seja uma obra do acaso. Já está amaldiçoada há tempo demais para pensar que seja uma obra do destino. Começou a se perguntar se não seria uma armadilha. Uma nova maneira de atormentá-la, de desempatar e forçá-la a voltar para o jogo. Mas mesmo depois de todos esses anos, a voz de Luke a envolve, suave, grave e arrogante. Eu sou tudo que você tem, tudo que sempre vai ter, o único que vai se lembrar de você. Era a única carta que ele tinha contra ela, sua própria atenção. Adi não acredita que ele abriria a mão dessa arma. Mas se isso não for uma armadilha, então o que é? Um acidente? Um golpe de sorte? Ela deve ter enlouquecido. Não seria a primeira vez.
Talvez tenha congelado no terraço de Sam e ficado presa em algum sonho. Talvez nada do que está acontecendo seja real. E, no entanto, a mão dele está sobre a sua, o cheiro suave impregnado no roupão e o som do seu próprio nome chamando-a de volta para o presente. Em que você estava pensando? Pergunta Henry. Ela dá outra garfada nos ovos e ergue o talher entre os dois. Se você pudesse comer só um tipo de comida pelo resto da vida, o que escolheria? Pergunta. Chocolate, responde Henry, sem hesitar por nenhum segundo. Do tipo que é tão puro que chega a ser amargo. E você? Ade reflete. Uma vida inteira é muito tempo. Queijo, responde séria, e Henry assente. O silêncio recai sobre eles, mais tímido do que constrangedor. Deixam escapar uma risada nervosa entre os olhares furtivos. Dois estranhos que não são mais completos desconhecidos, mas que não sabem muita coisa a respeito um do outro. Se você pudesse morar em um lugar que só tivesse uma estação do ano, qual seria? A primavera, quando tudo está se renovando, responde ela. O outono, quando tudo está desbotando, diz ele. Escolheram épocas intermediárias, costuras irregulares que formam linhas em que as coisas não estão nem aqui nem ali, mas equilibradas no limiar. E Ade pergunta meio que para si mesma: você preferiria não sentir nada ou sentir tudo? Uma sombra passa pelo rosto de Henry. Ele hesita, olha para a comida ainda por terminar e depois para o relógio na parede. Merda, tenho que ir pro sebo. Ele se levanta e coloca o prato na pia. A última pergunta permanece sem resposta. Eu vou para casa, diz Ade, levantando-se da cadeira também. Preciso trocar de roupa, trabalhar um pouco. Não há casa nenhuma, nem roupas, nem trabalho, mas está tentando parecer uma mulher normal, com uma vida normal, do tipo que dorme com um rapaz e acorda com um bom dia e não com um quem é você? Henry termina de tomar o café em um gole só. Como você faz para encontrar novos artistas? Pergunta. E Ade lembra que disse que era uma caça-talentos. É preciso ficar de olho, responde, dando a volta na bancada. Mas ele a segura pela mão. Eu quero ver você de novo. Eu quero que você me veja de novo, repete ela. Você ainda está sem telefone? Ela balança a cabeça e Henry tamborila com os dedos sobre a bancada pensando. Está acontecendo um festival gastronômico no Prospect Park. Te encontro lá às 6? Ade abre um sorriso. Encontro marcado. Ela aperta o roupão contra o corpo. Você se importa se eu tomar banho antes de ir? Henry a beija. É óbvio que não. Só não esqueça de trancar o apartamento. Ela sorri outra vez. Pode deixar. Henry sai e a porta se fecha atrás dele. Mas dessa vez o som não deixa o estômago de Ade embrulhado. É só uma porta. Não um ponto final, mas reticências. Nos próximos capítulos. Ela toma um longo banho quente, envolve o cabelo numa toalha e perambula pelo apartamento, prestando atenção em todas as coisas que não notou na noite passada. O apartamento de Henry está situado na fronteira entre a organização e a bagunça. É entulhado de coisas como tantos outros apartamentos de Nova York, com pouquíssimo espaço para se viver e respirar. Também é cheio de tralhas de hobbies abandonados. Há um armário de tintas a óleo com pincéis velhos e duros dentro de um recipiente manchado, blocos de anotação e diários, a maioria em branco. Alguns blocos de madeira e uma faca de esculpir, e em algum lugar, no espaço embotado que havia antes da sua memória impecável, ela ouve o pai cantarolando, então segue em frente. Para longe, parando apenas quando encontra as máquinas fotográficas. Uma fileira de câmeras a observa de cima de uma prateleira, com lentes grandes, largas e pretas. Vintage, pensa, embora a palavra nunca tenha sido grande coisa para Ade. Ela estava presente quando as câmeras fotográficas eram trambolhos de tripé e os fotógrafos ficavam escondidos debaixo de uma cortina pesada. Estava presente na época da invenção do filme em preto e branco e do filme em cores. Na época em que as imagens estáticas se transformaram em vídeos e depois quando o analógico se tornou digital e histórias inteiras podiam ser armazenadas na palma da mão. Tateia o corpo das máquinas, parecidos com carapaças, e sente a poeira acumulada sob o seu toque. Mas há fotografias por toda parte, nas paredes, expostas nas mesinhas laterais e encostadas pelos cantos do chão, esperando para serem penduradas.
Há uma foto de Beatrice em uma galeria de arte com a silhueta destacada contra o espaço iluminado por uma luz intensa. Outra de Beatrice e Henry abraçados, ela olhando para cima e ele de cabeça baixa, pegos no início de uma gargalhada. Outra de um rapaz que Adi acha que deve ser Robbie. Bia tem razão, ele parece ter saído de uma das festas no ateliê de Andy Warhol. A multidão às suas costas é um borrão de corpos indistintos, mas o foco está em Robbie, no meio de uma risada, com glitter roxo delineando as maçãs do rosto, pontinhos verdes ao longo do nariz e outros dourados nas têmporas. Há outra foto no saguão. Nela, os 3 amigos estão sentados em um sofá. Bia está no meio, com as pernas de Robbie estendidas sob o colo, e Henry do outro lado, com o queixo apoiado preguiçosamente na mão. Na parede do outro lado há uma foto completamente oposta, um retrato de família em que a pose forçada contrasta com as fotografias espontâneas dos amigos. De novo, Henry está sentado no canto do sofá, só que mais ereto, e desta vez entre 2 pessoas que com certeza são seu irmão e sua irmã. A garota, um redemoinho de cachos, com os olhos dançando atrás de um par de óculos com armação de gatinho, é idêntica à mãe que pousa a mão sobre seu ombro. O rapaz mais velho e austero é uma cópia do pai atrás do sofá, e o filho caçula, esbelto e desconfiado, esboça o tipo de sorriso que não chega ao olhar. Henry encara Adi de volta nas fotografias em que ele aparece e nas outras que obviamente tirou. Ela pode sentir o artista no enquadramento das fotos. Poderia ficar no apartamento, estudando as fotos e tentando descobrir a verdade sobre ele, o segredo, a resposta para a pergunta que não sai da sua cabeça. Mas tudo o que vê é uma pessoa triste, perdida e à procura de alguma coisa. Adi volta a atenção para os livros. A coleção de Henry é eclética e está espalhada pelas superfícies de todos os cômodos. Uma estante na sala de estar e outra mais estreita no saguão, uma pilha de livros ao lado da cama e outra na mesa de centro. Há quadrinhos empilhados em cima de um monte de livros didáticos com títulos como Uma Crítica da Aliança e Teologia Judaica para a Era Pós-Moderna. Há romances, biografias, brochuras e capas duras misturados, alguns velhos e caindo aos pedaços, e outros novos em folha. Marcadores se projetam em meio às páginas, indicando dezenas de leituras inacabadas. Adi desliza os dedos pelas lombadas e paira sobre um livro dourado quadrado. A história do mundo em 100 objetos. Ela se pergunta se seria possível reduzir a vida de uma pessoa, quanto mais da civilização humana, a uma lista de coisas. Se pergunta se este é um modo válido de atribuir valor, não pelas vidas que foram tocadas, mas pelas coisas que ficaram para trás. Tentou fazer a própria lista, a história de Adi Lahri. O pássaro de seu pai, perdido entre os cadáveres de Paris, o romance La Place Royale, roubado do quarto de Remy, o anel de madeira, mas aqueles objetos deixaram sua marca nela. E quanto ao legado de Adi? O seu rosto, retratado como um espectro em centenas de obras de arte, suas melodias no âmago de centenas de músicas, as ideias fincam raízes e crescem desordenadamente, mas as sementes seguem ocultas. Adi continua explorando o apartamento, com a curiosidade pueril dando lugar a uma busca mais intencional. Está procurando pistas, alguma coisa, qualquer coisa que explique Henry Strauss. Há um laptop na mesa de centro. O aparelho inicia sem precisar de senha, mas quando Adi passa o polegar sobre o touchpad, o cursor não se move. Ela bate nas teclas distraidamente, mas nada acontece. A tecnologia muda, mas a maldição continua igual. Só que não continua igual, não totalmente. Então Adi vai de cômodo em cômodo, procurando pistas que levem a respostas da pergunta que parece não ter resposta. Quem é você, Henry Strauss? No armário de remédios, há uma série de frascos de comprimidos vendidos sob prescrição médica enfileirados na prateleira, com os nomes entupidos de consoantes. Ao lado, um recipiente com comprimidos cor-de-rosa, identificado apenas por um post-it com o desenho de um guarda-chuva minúsculo feito à mão. No quarto, mais uma estante de livros, com um monte de blocos de anotação em vários formatos e tamanhos. Ela folheia as páginas, mas estão todas em branco.
No parapeito da janela há uma foto mais antiga de Henry e Robbie. Estão abraçados, com as testas encostadas uma contra a outra. Há uma certa intimidade na pose, no modo com que os olhos de Robbie estão quase fechados, na maneira como a mão de Henry embala a nuca dele, como se o sustentando de pé ou mantendo perto. A curva serena nos lábios de Robbie, feliz, em casa. Ao lado da cama, um relógio antiquado jaz sobre a mesinha de cabeceira. O dispositivo não tem o ponteiro dos minutos, e a hora marcada aponta para logo depois das 6. Apesar de o relógio da parede mostrar que são 9h32 da manhã. Ela leva o relógio à orelha, mas a bateria deve ter acabado. E então, na primeira gaveta, Ad encontra um lenço salpicado de sangue. Quando o pega, um anel cai no chão. Um pequeno diamante incrustado em um aro de platina. Ela encara a aliança de noivado e se pergunta para quem ele a comprou. Se pergunta quem era Henry antes de conhecê-la e o que aconteceu para que seus caminhos se cruzassem. Quem é você? Sussurra para o quarto vazio. Embrulha a aliança com o lenço manchado, a devolve para o seu lugar e fecha a gaveta. Capítulo 8. Retiro o que disse. Se eu pudesse comer só um tipo de comida pelo resto da vida, seriam estas batatas fritas, diz ela. Henry ri e rouba algumas batatas do cone na mão dela, enquanto esperam na fila para comprar sanduíches de carne em pão árabe. Os food trucks formam uma faixa colorida ao longo do Flatbush, com um monte de pessoas enfileiradas para comprar sanduíches de lagostas e queijos quentes, banh mi e kebabs. Há uma fila até mesmo para sanduíches de sorvete, embora o calor tenha abandonado o ar de março, prometendo uma noite cortante e gélida. Adi está feliz por ter posto um gorro e um cachecol e trocado as sapatilhas por botas de cano alto, mesmo ao se aconchegar na calidez dos braços de Henry, até que a fila do falafel fica mais curta e ele se esquiva até lá para esperar. Adi observa o rapaz ir em direção à janela do caixa para fazer o pedido, a mulher da meia-idade que cuida do food truck se debruçar sobre ele com os cotovelos no parapeito e ambos conversarem enquanto Henry assente solenemente. A fila está crescendo, mas a mulher parece não se dar conta. Não está exatamente sorrindo, pelo contrário, ela parece estar à beira das lágrimas conforme estende a mão e pega a do rapaz, apertando-a com força. Próximo! Adi pisca, avança na própria fila, gasta o resto do dinheiro roubado em um giro de cordeiro e um refrigerante de amora e percebe que gostaria, pela primeira vez em um bom tempo, de ter um cartão de crédito ou mais alguma coisa sua, além das roupas que está vestindo e dos trocados no seu bolso. Gostaria que os objetos não parecessem escorregar por entre os seus dedos como areia e que pudesse possuir algo sem ter de roubar primeiro. Você está olhando para o sanduíche como se tivesse parte do seu coração. Adi ergue o olhar para Henry e abre um sorriso. Parece tão gostoso. Só estou pensando em como vou ficar triste depois de acabar com ele. Ele dá um suspiro fingido de pena. A pior parte de toda a refeição é quando a comida acaba. Pegam suas recompensas e tomam conta de uma encosta gramada logo depois da entrada do parque, uma clareira de luz que se esvai rapidamente. Henry acrescenta o falafel e uma porção de bolinhos chineses ao giro e as batatas fritas dela, e os dois compartilham a comida, trocando mordidas como se fossem cartas em uma partida de mexe-mexe. Henry estende a mão em direção ao falafel e a Adi se lembra da mulher na janela do food truck. O que foi aquilo? A mulher que te atendeu parecia estar a ponto de chorar. Você a conhece? Henry balança a cabeça. Ela me disse que eu a fazia lembrar do filho. Adi o encara. Não acha que Henry esteja mentindo, mas também sabe que não é toda a verdade. Há alguma coisa que ele não está lhe contando, mas Adi não sabe muito bem como perguntar. Pega um bolinho com o garfo e enfia na boca. A comida é um dos maiores prazeres da vida. Não simplesmente a comida, mas a comida boa. Existe um abismo enorme entre a nutrição e a satisfação, e embora tenha passado a maior parte dos seus 300 anos de vida comendo para amenizar os espasmos da fome, Adi dedicou os últimos 50 anos a deleitar-se com a descoberta dos sabores. Muitos aspectos da vida se tornam rotineiros, mas a comida é como a música, como a arte, sempre traz a promessa de algo novo.
Ela limpa os dedos engordurados com o guardanapo e se deita na grama ao lado de Henry, sentindo-se maravilhosamente satisfeita. Sabe que não vai durar. A sensação de barriga cheia é como tudo na sua vida, sempre passa cedo demais. Mas aqui e agora, Adi se sente perfeita. Fecha os olhos, sorri e pensa que poderia ficar ali a noite toda, apesar do frio crescente, deixando que o crepúsculo desse lugar à escuridão enquanto ela se aninhava no corpo de Henry, na esperança de que as estrelas surgissem no céu. Um toque agudo soa no bolso do casaco dele. Henry atende a ligação. Oi, Bia, começa, e de repente se senta. Adi só pode ouvir o que ele está dizendo, mas consegue adivinhar do que se trata. Não, é óbvio que não me esqueci. Eu sei que estou atrasado, me desculpa. Já estou a caminho. Eu me lembro. Henry desliga e pousa a cabeça entre as mãos. Bia está dando um jantarzinho hoje e eu fiquei de levar a sobremesa. Ele olha para os food trucks às suas costas, como se algum deles pudesse ter uma solução para o problema. Ergue a vista para o céu, onde o anoitecer se deu lugar à penumbra. Alisa os cabelos com a mão e murmura uma torrente de xingamentos. Mas não tem mais tempo para ficar se lamentando, não quando está tão atrasado. Vamos, diz Adi, ajudando-o a se levantar. Eu conheço um lugar. A melhor confeitaria francesa do Brooklyn não tem letreiro. É identificada apenas por um toldo amarelo manteiga e uma estreita vitrine de vidro situada entre duas amplas fachadas de tijolos. Pertence a um homem chamado Michel. Toda manhã, antes do raiar do dia, ele chega e dá início à sua arte artesanal. Tortas de maçã com as fatias da fruta tão finas quanto folhas de papel, tortas ópera com cobertura de cacau em pó e petit foie encimados por marzipan e rosas pequenininhas feitas com um saco de confeitar. A loja já está fechada, mas Adi consegue distinguir a silhueta do proprietário enquanto ele se movimenta pela cozinha nos fundos. Então ela bate com os nós dos dedos na porta de vidro e aguarda. Você tem certeza? Pergunta Henry, enquanto a figura caminha devagar até a entrada e destranca a porta. Estamos fechados, diz Michel com um sotaque carregado, mas Adi explica em francês que é amiga de Delphine, e a expressão no rosto do homem se suaviza à menção do nome da filha, e mais ainda ao som da sua língua nativa, e ela compreende o porquê. Adi sabe falar alemão, italiano, espanhol e romanque, mas o francês é diferente. O francês é o pão assando no forno da mãe, as mãos do pai entalhando a madeira e Estelle conversando com a sua horta. Falar francês é como voltar para casa. Faço qualquer coisa por Delphine, responde o homem, abrindo a porta. Dentro da pequena loja, Nova York desvanece e Paris surge absoluta, com o gosto do açúcar e da manteiga pairando no ar. A maioria das formas está vazia e só uma fração das belas criações continua nas prateleiras, coloridas e esparsas como flores silvestres em um campo ermo. Ela conhece mesmo Delphine, embora jovem evidentemente não a conheça. Também conhece Michel, visita a confeitaria como qualquer pessoa revisita uma fotografia, para preservar uma lembrança. Henry espera a alguns passos de distância, enquanto Adi e Michel batem papo, contentes com o alívio temporário proporcionado por estarem falando a língua materna. O confeiteiro coloca todos os doces que não foram vendidos no dia em uma caixa cor-de-rosa e entrega para ela. Quando Adi se oferece para pagar, perguntando se vai ter dinheiro suficiente, Michel balança a cabeça e agradece a ela por lhe proporcionar um gostinho de casa. Adi deseja uma boa noite ao homem e volta para a rua, e Henry a olha como se a garota tivesse feito um número de mágica, uma proeza extraordinária e inusitada. Ele a puxa para os seus braços. Você é incrível, diz, e ela fica corada, já que nunca teve uma plateia antes. Toma, diz Adi, empurrando a caixa de doces para Henry. Divirta-se no jantar. Ele para de sorrir, sua testa enruga como um tapete amassado. Por que você não vem comigo? Ela não sabe como falar que não dá, quando não há nenhuma razão para isso, quando estava preparada para passar a noite inteira com ele. Então diz que é melhor não, e ele implora. Por favor. Adi sabe que é uma péssima ideia, que não é possível manter o segredo da sua maldição despercebido em meio a tantas pessoas.
Sabe que não pode ter Henry só para si, que tudo isto é um jogo com os dias contados. Mas é assim que você anda até o fim do mundo. É assim que você vive para sempre. O primeiro dia emenda no segundo e depois vem mais outro, e você pega tudo que pode, aproveita cada segundo roubado, se agarra a cada momento até que tudo termine. Então ela aceita. Caminham de braços dados enquanto a noite fica cada vez mais fria. Tem algo que eu deveria saber sobre seus amigos? Pergunta ela. Henry franze o senho pensativo. Robbie é ator. Ele é muito bom, mas pode ser um pouco difícil. Henry solta um suspiro pesado. A gente namorou na faculdade. Foi o primeiro rapaz por quem eu me apaixonei. Mas não deu certo? Henry dá uma risada curta. Não, ele me deu fora. Mas olha só, isso foi séculos atrás, a gente é amigo agora, nada mais. Ele balança a cabeça como se quisesse pôr as ideias no lugar. E também tem a Bia, que você já conheceu. Ela é ótima, está fazendo doutorado e mora com um cara chamado Josh. Eles são namorados? Harry bufa. Não, Bia é lésbica e ele é gay, eu acho. Não tenho certeza, mas foi um tema de especulação. Bia deve ter convidado a Mel ou a Liz, seja lá com qual das duas ela esteja saindo no momento. Fica pendurada entre uma e outra. Ah, e não pergunte a ela sobre a professora. Adi o olha inquisitiva e o rapaz explica. Bia teve um caso alguns anos atrás com uma professora da Universidade de Colômbia. Ela estava apaixonada, mas a mulher era casada e a relação desmoronou por completo. Adi repete os nomes para si mesma e Henry sorri. Não é uma prova, você não precisa tirar 10. Adi gostaria que ele tivesse razão. Henry chega um pouco mais perto, hesita e depois solta um suspiro. Tem mais uma coisa que você deveria saber, diz por fim, sobre mim. Adi sente o coração bater descompassado no peito enquanto se prepara para ouvir uma confissão, uma verdade recalcitrante, alguma explicação para isto tudo, para os dois. Mas Henry apenas ergue os olhos para o céu sem estrelas e diz: Tinha uma garota. Uma garota. Isso não responde nada. O nome dela era Tabitha. Continua ele. E Adi pode sentir a dor em cada sílaba. Pensa na aliança embrulhada no lenço ensanguentado, guardada na gaveta. O que aconteceu? Eu a pedi em casamento e ela disse não. Ele está falando a verdade, pensa Adi, ou pelo menos uma versão da verdade. Mas está começando a perceber como Henry é bom em se esquivar das mentiras contando meias verdades. Todo mundo tem cicatrizes de batalha, pessoas que ficaram no passado. Você também? Pergunta ele. E por um instante ela é transportada para Nova Orleans, com o quarto em desordem e aqueles olhos verdes se tornando pretos de raiva enquanto o prédio começa a pegar fogo. É, responde baixinho, e em seguida o sonda com delicadeza. E todo mundo tem segredos também. Henry a olha, e Adi pode ver o que ele se recusa a contar flutuando em seu olhar. Mas ele não é Luke, e o verde não revela nada. Pode me contar, pensa, seja lá o que for. Mas ele não conta. Chegam ao prédio de Bia em silêncio, e a garota abre a porta pelo interfone. Enquanto sobem as escadas, Adi começa a refletir sobre o jantar e pensa que talvez dê tudo certo. Talvez os amigos de Henry se lembrem dela quando a noite acabar. Talvez, se ele estiver com ela, talvez. Mas a porta se abre e Bia surge, com as luvas de forno apoiadas nos quadris. Há um burburinho de vozes soando no apartamento às suas costas quando ela diz: Henry Strauss, você está tão atrasado que é bom que tenha trazido a sobremesa. Ele estende a caixa de doces como se fosse um escudo, mas enquanto Bia arranca das suas mãos, olha atrás dele. E quem é ela? É a Adi. Vocês se conheceram no sebo, responde. Bia revira os olhos. Henry, você não tem tantos amigos assim para ficar confundindo um com o outro. Além disso, acrescenta ela, lançando um sorriso malicioso para Adi. Eu nunca me esqueceria de um rosto como o seu. Tem algo de atemporal nele. Henry franze ainda mais o senho. Mas vocês já se conheceram sim, e foi exatamente isso que você disse na hora. Ele olha para Adi. Você se lembra, né? Ela hesita, dividida entre a verdade impossível e a mentira casual, e começa a balançar a cabeça. Sinto muito, Mas é salva pela chegada de uma garota de vestido amarelo, um desafio atrevido à friagem lá fora.
e Henry sussurra no seu ouvido dizendo que se trata de Elise. A garota beija Bia, tira a caixa de doces franceses das mãos dela e diz que não está conseguindo encontrar o saca-rolhas para abrir a garrafa de vinho. Então Josh aparece para pegar os casacos dos dois e pedir que entrem. O apartamento é um estúdio reformado e tem uma daquelas plantas abertas em que o corredor se abre para a sala de estar e a sala de estar se abre para a cozinha. É tudo piedosamente desprovido de paredes e portas. O interfone toca de novo e alguns minutos depois um rapaz chega como um cometa atravessando a atmosfera, com uma garrafa de vinho em uma das mãos e um cachecol na outra. E embora Adi só o tenha visto nas fotografias espalhadas pelas paredes do apartamento de Henry, sabe imediatamente que se trata de Robbie. Ele desliza pelo saguão de entrada, beijando Bia na bochecha, acenando para Josh e abraçando Elise, e se vira para Henry só para dar de cara com ela. "Quem é você?" pergunta. "Não seja grosseiro", retruca Henry. "Esta é a Adi." "A garota com que Henry teve um encontro", acrescenta Bia. E Adi gostaria que ela não tivesse dito isso, porque as palavras são um banho de água fria no bom humor de Robbie. Henry também deve ter percebido, pois pega a sua mão e diz: "Adi é uma caça-talentos." "É mesmo?" pergunta Robbie, tornando-se um pouco mais gentil. "De que tipo?" "Artes plásticas, música, todo tipo de arte." Ele franze o senho. "Pensei que vocês costumassem se especializar em um ramo." Bia dá uma cotovelada nele. "Seja bonzinho", diz, pegando a garrafa de vinho. "Não sabia que era para trazer alguém", diz ele, seguindo-a até a cozinha. Bia dá um tapinha no ombro de Robbie. "Você pode pegar o Josh emprestado." A mesa de jantar fica entre o sofá e a bancada da cozinha. Bia arranja um lugar extra enquanto Henry abre as duas primeiras garrafas de vinho. Robbie serve a bebida. Josh traz a salada para a mesa. Elise dá uma olhada na lasanha no forno e Adi se mantém fora do caminho. Está acostumada a receber ou todas as atenções ou nenhuma atenção. A ser o centro fugaz mais radiante do mundo de um desconhecido ou uma sombra pelos cantos. Mas isto é diferente. É algo novo. "Espero que vocês estejam com fome", anuncia Bia, colocando a lasanha e o pão de alho no centro da mesa. Henry faz uma meia careta ao ver o prato de massa, e Adi quase solta uma risada, lembrando-se do banquete no festival gastronômico. Ela sempre está faminta, e a última refeição não passa de uma vaga lembrança agora, então aceita um prato de boa vontade. Paris, França, 29 de julho de 1751. Capítulo 9. Uma mulher desacompanhada é algo escandaloso. Mesmo assim, Adi passou a apreciar os cochichos. Ela se senta em um banco no jardim das Tulherias, com as saias espalhadas ao seu redor, folheando as páginas do livro, e sabe que está sendo observada, ou melhor, encarada. Mas de que adianta se preocupar? Uma mulher ficar sentada sozinha sob o sol não é ilegal, e não é como se os boatos fossem se espalhar para além dos jardins. É provável que os transeuntes fiquem chocados e reparem na bizarrice, mas vão se esquecer antes de terem uma oportunidade de fofocar. Adi vira a página e deixa que os olhos passeiem pelas palavras impressas. Ultimamente, Adi rouba livros com a mesma avidez com que rouba comida. São uma parte vital do seu sustento diário. E embora prefira ler romances cheios de aventuras e histórias de fugas a estudos filosóficos, este livro em particular é um adereço, uma chave feita para lhe dar acesso a uma porta específica. Ela planejou estar no parque, escolheu um lugar nas extremidades dos jardins, ao longo do caminho por onde Madame Geoffrin costuma passar. E quando a mulher surge, perambulando vagarosamente por ali, Adi sabe exatamente o que tem de fazer. Vira a página, fingindo estar absorta na leitura. Pelo canto do olho, Adi pode vê-la se aproximando, e sua aia logo atrás, com os braços carregados de flores. Então ela se levanta, com os olhos ainda vidrados no livro, se vira e dá 2 passos em direção à colisão inevitável, tomando cuidado para não derrubar a mulher no chão, apenas surpreendê-la, enquanto deixa o livro cair no espaço entre as duas. "Sua coisinha tola", vocifera Madame Geoffrin. "Eu sinto muito", diz Adi ao mesmo tempo. "A senhora se machucou?" "Não", responde a mulher, desviando o olhar da sua agressora para o livro. "O que a deixou tão distraída?" A aia apanha o livro caído no chão e passa o volume para a patroa. Geoffrin estuda o título. Pensée philosophique. Diderot observa.
E quem a ensinou a ler coisas tão elevadas assim? O meu pai. É mesmo? Que garota sortuda! Foi um começo, mas uma mulher deve assumir a responsabilidade pela própria educação, porque nenhum homem fará isso por ela. Muito bem apontado, concorda Madame Geoffrin. Estão encenando um roteiro, embora a outra mulher não saiba disso. A maioria das pessoas tem apenas uma chance de causar uma boa impressão, mas felizmente a Ade já teve várias oportunidades até o momento. A mulher mais velha franze o senho. Mas por que você está no parque sem uma criada nem uma acompanhante? Não fica preocupada com o que as pessoas vão dizer? Um sorriso de desafio surge nos lábios de Ade. Suponho que prefiro a minha liberdade à minha reputação. Madame Geoffrin solta uma risada, um som curto, mais de surpresa do que de divertimento. Minha cara, há maneiras de burlar o sistema e outras de jogar conforme as regras. Qual é o seu nome? Marie-Christine, responde Ade. La Tremoille, acrescenta, apreciando o modo como os olhos da mulher se arregalam em resposta. Passou um mês estudando os nomes das famílias da nobreza e a sua proximidade com Paris, cortando os que poderiam suscitar perguntas demais e procurando uma árvore genealógica com ramificações suficientes para que uma prima distante passasse despercebida. E por sorte, embora a anfitriã dos salões literários se orgulhe de conhecer todo mundo, não lhe é possível conhecer a todos com a mesma intimidade. La Tremoille, mas não, clama Madame Geoffrin, sem nenhum sinal de incredulidade nas palavras, apenas de surpresa. Vou ter de repreender Charles por mantê-la em segredo. Faça-o, concorda Ade, com um sorriso encabulado, sabendo que a mulher nunca vai chegar a tanto. Bem, madame, continua, estendendo a mão para pegar o livro de volta. É melhor eu ir. Não gostaria de prejudicar a sua reputação também. Bobagem, retruca Geoffrin, com os olhos brilhando de prazer. Eu sou praticamente imune ao escândalo. Ela devolve o livro para a Ade, mas não é um gesto de despedida. Você precisa visitar o meu salão. O seu querido de Derrault vai estar lá hoje à noite. Ade hesita por uma ínfima fração de segundo. Na última vez que as duas se encontraram, ela cometeu um erro ao assumir um ar de humildade fingida, mas desde então aprendeu que a anfitriã de salões literários prefere as mulheres que se mantêm firmes, então sorri com prazer. Eu ficaria encantada. Esplêndido! Volte daqui a 1 hora. E aqui a costura da sua artimanha tem de ser precisa. Um ponto solto e tudo vai ser desfeito. Ade olha para si mesma. Ah, diz, deixando que a decepção tome conta do seu rosto. Receio não ter tempo de voltar para casa e trocar de roupa, mas este vestido com certeza não é adequado à ocasião. Ela prende a respiração, esperando a réplica da outra mulher que responde estendendo o braço na direção de Ade. Não se preocupe, tenho certeza de que as minhas criadas vão encontrar o vestido que sirva em você. Caminham juntas pelo parque, com a aia seguindo-as logo atrás. Por que nós nunca nos encontramos antes? Conheço todo mundo digno de atenção. Eu não sou digna de atenção, protesta Ade. Além disso, só estou aqui de visita durante o verão. O seu sotaque parisiense é impecável. Tempo e prática, responde Ade, o que sem dúvida não deixa de ser verdade. E, no entanto, você não é casada? Mais uma volta, mais um teste. Em outras vezes, Ade já foi viúva e casada, mas hoje decide dizer que não consegue encontrar um marido digno de si. Não, tenho de confessar que não quero um mestre, e ainda não encontrei ninguém à minha altura. O comentário arranca um sorriso da anfitriã. O interrogatório continua para além do parque e em direção a Saint-Honoré, onde a mulher finalmente se afasta para se arrumar para a reunião no seu salão literário. Ade observa com uma pontada de arrependimento a partida da anfitriã. Daqui para frente está por conta própria. A criada a leva a escada acima, pega um vestido no armário mais próximo e o estende sobre a cama. É confeccionado com um tecido brocado de seda e possui um corpete estampado e uma camada de renda em volta da gola. Não é do tipo que Ade escolheria sozinha, mas é muito bonito. Uma vez vi um pedaço de carne amarrado com ervas, pronto para entrar no forno, e aquilo a lembrou da moda atual da França. Ela se senta diante de um espelho e arruma os cabelos enquanto ouve as portas abrindo e fechando no andar de baixo, e a casa se agitando com a chegada dos convidados.
Vai ter de esperar até que o salão fique cheio e os aposentos lotados o bastante para que possa passar despercebida em meio à multidão. Ajeita o cabelo pela última vez, alisa as saias, e quando o barulho que vem lá de baixo se torna constante e as vozes se confundem com o tilintar de taças, desce as escadas e vai em direção ao salão principal. A primeira vez que ela foi parar no salão foi por pura sorte, não por encenação. Ficou maravilhada ao encontrar um lugar onde era permitido que uma mulher falasse, ou pelo menos ouvisse, onde podia se movimentar sozinha sem ser julgada nem receber olhares condescendentes. Apreciou a comida, a bebida, a conversa e a companhia. Podia fingir que estava entre amigos e não entre desconhecidos. Até que virou em um corredor e viu Rémy Laurent. Ali estava ele, empoleirado em um tamborete entre Voltaire e Rousseau, gesticulando com as mãos enquanto falava, com os dedos ainda manchados com resquícios de tinta. Vê-lo foi como pisar em falso, como enganchar as saias em um prego, um momento de desequilíbrio. Os traços do amante se tornaram rígidos com a idade. A diferença entre os 23 anos e os 51 ficou marcada nas rugas de seu rosto. Uma testa vincada pelas horas de leitura e um par de óculos apoiados no nariz. Logo um assunto iluminou os olhos dele, e Ade viu o rapaz que ele costumava ser, o jovem fervoroso que viera para Paris para encontrar exatamente isso, mentes brilhantes com grandes ideias. Mas não há nem sinal dele hoje. Ela pega uma taça de vinho de uma mesa baixa e pula de aposento em aposento como uma sombra projetada sobre a pele, despercebida, mas à vontade. Escuta com atenção, tem conversas agradáveis e sente que faz parte de um momento histórico. Conhece um naturalista com apreço pela vida marinha e quando confessa que nunca viu o mar, ele passa a meia hora seguinte entretendo com histórias sobre a vida dos crustáceos. E é um jeito muito prazeroso de passar a tarde e até mesmo a noite, inclusive esta, mais do que todas as outras que precisa de tais distrações. Faz 6 anos, mas ela não quer pensar sobre isso, sobre ele. Enquanto o sol se põe e o vinho tinto é trocado pelo vinho do Porto, ela está se divertindo imensamente, apreciando a companhia dos cientistas e dos eruditos. Mas, a esta altura, já devia saber que ele estragaria tudo. Luke entra no aposento como uma rajada de vento frio, vestido em tons de cinza e preto, das botas ao peitilho. Os olhos verdes são o único toque de cor na sua aparência. Depois de 6 anos, alívio não é a palavra adequada para o que Ade sente ao vê-lo, mas mesmo assim é a que mais se aproxima. A sensação de se livrar de um fardo, de finalmente soltar o ar que estava preso, de um suspiro de alívio. Não há prazer nisso, exceto pelo relaxamento físico e simples, o alívio de trocar o desconhecido pelo familiar. Ela estava esperando e agora a espera acabou. Agora está preparada para enfrentar os problemas, o sofrimento. Monsieur Lebois, diz Madame Geoffrin, cumprimentando o seu convidado, e por um momento Ade se pergunta se o encontro dos dois foi apenas uma coincidência, se a sombra aprecia o salão e as mentes que o frequentam, embora os homens reunidos aqui venerem o progresso e não os deuses. Além disso, a atenção de Luke se fixou diretamente nela, e uma luz evasiva e ameaçadora ilumina seu rosto. Madame cumprimenta ele com uma voz alta o bastante para ecoar pelo aposento. Receio que você tenha aberto as suas portas para as pessoas erradas. Ade sente um embrulho no estômago, e Madame Geoffrin fica ligeiramente sobressaltada enquanto as conversas no salão parecem murchar pausadas. A quem você está se referindo? Ade tenta se afastar, mas o salão está lotado e o caminho atravancado por pernas e cadeiras. Aquela mulher ali. Cabeças começam a se virar em direção a Ade. Você a conhece? É óbvio que Madame Geoffrin não a conhece. Não mais. Porém, é bem nascida demais para reconhecer tamanho engano. O meu salão é aberto para todos os tipos de pessoas, monsieur. Desta vez a senhora foi generosa demais, retruca Luke. Aquela mulher é uma trapaceira e uma ladra, uma criatura verdadeiramente abominável. Veja só, ele aponta para Ade. Está até usando um dos seus vestidos. É melhor verificar os seus bolsos e se certificar de que ela não tenha roubado nada além das suas roupas. E sem mais nem menos, Luke virou o jogo. Ade se encaminha para a porta, mas alguns homens a cercam, já de pé.
Parem a garota, anuncia Geoffran, e ela não tem escolha a não ser deixar tudo para trás, abrir caminho aos empurrões, atravessar a porta do salão e adentrar a noite. Ninguém vem atrás dela, obviamente, exceto Luke. A escuridão segue no seu encalço, rindo baixinho. Ela se vira para ele. Pensei que você tivesse mais o que fazer além de me atormentar. E, no entanto, eu acho a tarefa extremamente divertida. Ad balança a cabeça. Isso não é nada. Você estragou um momento, arruinou uma noite, mas graças ao meu dom, eu tenho milhões de outras noites, uma infinidade de chances de me reinventar. Eu poderia voltar para o salão agora mesmo, e os seus truques estariam tão esquecidos quanto o meu rosto. A malícia reluz nos olhos verdes. Creio que você vai descobrir que as minhas palavras não se dissipam tão rápido quanto as suas. Ele dá de ombros. Evidentemente, eles não vão se lembrar de você, mas as ideias são muito mais indomáveis que as lembranças e fincam raízes muito mais rápido. Ad vai levar 50 anos para descobrir que ele tem razão. As ideias são mais indomáveis que as lembranças e ela também pode semeá-las.